nós temos aí o assunto da tarde, né? As leis divinas, mapa para a conquista da felicidade. Ora, as leis divinas, tenho certeza que está na cabeça de todo mundo aí. Todo mundo sabe quais são as leis divinas. Então, como são 10, a gente vai passar, né, por todas elas para poder a gente recordar, refletir, né, lembrar alguma coisa que a gente pode ter esquecido das leis divinas. E antes disso, eu vou deixar uma espécie de, no bom sentido, uma provocação, tá? Tem um livro aqui, para variar, né? Porque quase eu não faço isso, né? Quase que eu não trago o livro para cá para mostrar. Nós temos um livro aqui, que ele é o BIP 886. Muito pouco conhecido, esse livro. No entanto, quem tiver interesse poderá dar. Eu não trouxe esses livros, não trouxe muitos livros, mas tem alguns ainda na livraria. Então, vejam só no bom sentido, para ver se vocês descobrem o que é isso, BIP 886. Já teve gente que descobriu, viu? Agora, quem descobriu fica calado, não pode falar mais. Mas, olha o que é que tem a resenha do livro. Antes de desencarnar, o avô de Lucas deixou-lhe um pacto de segredo e também um mistério a ser desvendado. O BIP 886. Seria um código? Uma senha? Ou algo além da imaginação? Somente um solitário homem que morava numa ilha poderia ajudá-lo. Para chegar até ele, Lucas enfrentaria muitas dificuldades e superaria seus medos e fantasmas. Embarque nessa aventura e compartilhe com Lucas a descoberta de um mundo novo que transformou sua vida e a de muitas outras pessoas. Depois dessa leitura, meu pequeno leitor, você nunca mais será o mesmo. Então, por aí vocês já estão sabendo que é uma leitura para, né? O Lucas da história começa com 12 anos e é quando o avô entrega para ele esse código que ele tem que descobrir o que é, né? Então, fica aí a deixa. Então, vamos lá. Leis divinas. Toda a conversa da gente hoje à tarde vai ser em cima do Livro dos Espíritos e desse outro livro aqui, Leis Morais da Vida, de Joana, através de Divaldo, tá? E aí a gente começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E a resposta dos Espíritos. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. É uma coisa lógica, né? Se nós temos diferentes tipos de mundo, né? Expiação, regeneração, mundos divinos, etc. Lógico que essas leis não poderiam ser as mesmas para todo mundo, né? Então, ela vai ser adequada ao mundo em que nós estamos. Ou seja, nós estamos num mundo de expiação e provas, então as nossas leis estão adequadas ao nosso mundo, ao nosso momento, certo? Tem uma pessoa, um escritor, que pouco conhecido, eu trouxe só para que a gente tivesse uma ideia sobre ele, é o Ney Lobo. O Ney Lobo tem vários livros onde ele fala sobre a doutrina de uma maneira bem didática. Então, ele diz assim, as leis divinas são, no que tange aos homens, as próprias leis morais. Porque, às vezes, a pessoa diz, é lei divina ou é lei moral?
uma coisa é a mesma que a outra. Então, eu fiz questão de trazer o Ney, porque aí ele já diz, ó, uma coisa é igual a outra, tá? E aí, no livro que eu falei, Leis Morais da Vida, a gente vai encontrar, e as referências estão todas embaixo, para quem quiser depois consultar, tá? Ninguém as derroca, não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Ou seja, por mais que a gente tente burlar essas leis divinas, a gente não vai conseguir para sempre. Por um tempo, até pode, mas a gente não vai conseguir para sempre. Por quê? Porque elas estão esculpidas na consciência, na nossa consciência. Ou seja, é como se tivesse gravado lá em ferro, em brasa. Está lá as leis morais. Né? Por quê? Ora, será que Jesus, será que Deus nos mandaria ou nos daria essa oportunidade se não deixasse em nós alguma coisa, alguma referência para a gente se guiar, já que todos nós fomos criados simples e ignorantes? Certamente, alguma coisa tinha que acontecer, né? E aí ele deu o quê? Inteligência e livre-arbítrio. E dando inteligência e livre-arbítrio, precisava de alguma coisa lá dentro também. E aí onde estão as leis morais. E aí as leis morais estão aí, as 10, né? Porque a primeira é exatamente a lei divina ou natural. Então, em alguns livros vocês vão encontrar 11 e em outros vocês vão encontrar 10. Porque em alguns livros eles colocam as leis divinas como a primeira lei, certo? Vejam aí. Tudo isso consta do Livro dos Espíritos, terceira parte, as questões de 614 a 919. Imagina, é muita coisa, né? Então, olha, cada lei dessa daria uma conversa. Cada lei daria uma conversa. E uma conversa muito interessante, não seria maçante, né? Só que nós vamos abordar as 10. Então, abordando as 10, nós vamos colocar assim, aquilo que mais chamar a atenção, ou aquilo que mais a inspiração sugeriu, né? Porque nessas horas a gente tem que confiar na inspiração dos amigos espirituais, né? Para a gente colocar aquelas que certamente vão nos beneficiar mais, ou que nós estamos precisando revisitar, né? Aí a gente começa, olha, da lei de adoração. Em todas elas está a pergunta do Livro dos Espíritos e a resposta dos Espíritos, tá? Todas. Então, na 649, Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Aí os Espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Quando a gente fala em adoração a Deus, a gente está falando numa palavrinha só, né? Que é uma palavrinha muito importante e que Jesus muitas vezes nos disse para que a gente a usasse, né? E aí na questão 659, está aí a palavrinha qual é, né? Qual o caráter geral da prece? Quando a gente quer falar com Deus. Aliás, tem uma música, né? Que diz assim, quando eu quero falar com Deus, eu me recolho, sei lá. É uma música muito bonita, né? Mas desculpem, os meus 73 anos não permitem ainda, assim, tudo direitinho, não. Mas é uma música excelente, né? Muito bonita. Então, a prece. O Evangelho diz, quando a gente quiser fazer uma prece, quando a gente quer falar com Jesus, a gente tem que se recolher. E esse recolher não é um recolher a um local. É recorrer a um local externo. Não é recorrer a um local externo. É recorrer a um local interno, né? Porque a gente tem que orar a Deus com o coração, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Não é isso?
Então, os espíritos responderam, que ele perguntou, qual o caráter geral da prece, né? E os espíritos responderam, a prece é um ato de adoração. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E aí a gente faz uma primeira reflexão. Nessas 3 coisas aí, a gente prioriza, não prioriza? E certamente, se eu perguntasse assim, todo mundo responde mentalmente. Qual que a gente prioriza? Certamente ia todo mundo para a terceira. Era? Para a terceira? Não? Era para a segunda? Certeza? Era para a segunda. Porque a gente só lembra de pedir. A gente só lembra de pedir. Né? Qualquer coisa que a gente quer, a gente pede. Agradecer, às vezes, quando a gente adquire o hábito, a gente passa a agradecer. Mas o percentual é menorzinho, né? Menorzinho. Agora, louvar a Deus, olha, eu acho que é uma das coisas que menos a gente faz. E o pior é porque quando a gente pede, a gente costuma pedir errado. Né? Às vezes, quando a gente agradece pelas coisas erradas. E, no entanto, o que é que sempre vai ser nos proporcionado, ou nos dado, nos oferecido, quando a gente pede? Serão sempre coisas espirituais. É a calma, é a paciência, é a coragem, é a tolerância, né? Não adianta a gente dizer assim, Deus, resolve meu problema, né? Eu estou com um problema seríssimo aqui e eu preciso que resolva agora, sim, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que adquirir isso, se eu não tiver isso, eu não vou estar bem. Aí depois vai dizer que Deus não escuta. Né? Por quê? Porque ele vai escutar, está lá no Evangelho, ele vai escutar e os espíritos amigos vão nos favorecer naquilo que nós pedirmos em termos de me dá tolerância, me dá paciência, me dá coragem, né? Me dá bom senso, me dá discernimento. Se a gente pedir isso, ó, com certeza é no ato. Então, a gente já sabe, né, que nós precisamos priorizar esse ato da prece. Né? É sempre, primeiro, antes de mais nada, a gente precisaria era louvar a Deus por Ele nos dar tantas oportunidades. Né? Principalmente a reencarnação. Né? Mas estamos no caminho. Vamos chegar lá. A próxima é a lei do trabalho. E aí, na questão 675, Kardec pergunta, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, se a gente faz um serviço voluntário, é trabalho. Se a gente lê um bom livro, é trabalho. Se a gente escuta uma pessoa, é trabalho. Se a gente empresta os ouvidos, né, para que os outros falem, é trabalho. Se a gente chega junto e transmite para a pessoa tudo aquilo de bom que a gente tem e que a gente gostaria que ela também tivesse, é trabalho. Né? Só que esse trabalho é um trabalho diferente, né? É um trabalho, assim, que muita gente não valoriza. Quantas pessoas chegam perto da gente apenas para falar? E aí, quando ela começa a falar, aí a gente diz, eu já sei. É assim, assim, assim. Mas eu estou passando por isso. Mas eu também já passei. Quer dizer, você ali, você não está desenvolvendo um trabalho útil. Porque a pessoa chegou para você porque ela quer falar.
ela quer desabafar, ela quer dizer alguma coisa. Tem muita gente que sai, acredito que aqui também aconteça isso, que lá na federação acontece muito. Aliás, eu nem trouxe o abraço da federação para vocês, desculpem, mas o abraço vai agora. Na federação, muitas vezes, as pessoas saem do atendimento fraterno, elas estão com tudo ali, está tudo ali, né? O atendente já disse, já orientou, já fez tudo. Aí ela entra na livraria para poder comprar, né, os livros que foram indicados para o evangelho, para a mensagem. E chega lá, é outro atendimento fraterno, gente. É interessante. Como as pessoas estão precisando ser ouvidas. Eu acho que 2 anos de pandemia deixou muita gente aí, né, que hoje quer todo mundo falar, quer dizer o que sentiu, o que está sentindo, o que foi para ela aquele período, né? Então, o Espírito trabalha assim como o corpo, porque tudo aquilo que a gente estiver fazendo de útil é trabalho. Mas, olha uma imagem aí bem bonitinha. Aí no livro que eu falei, de Joana, diz assim, que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Conquista valores com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Por que as formiguinhas aí? Todo mundo sabe como formiga é trabalhadora. E como elas são disciplinadas. Vocês já viram formigueiro, né? Elas saem tudo uma atrás da outra em fila indiana e carregando. Vejam que na imagem, cada uma leva um tamanho de folha diferente. Por quê? Porque já foi constatado que as formigas aguentam 10 vezes o peso, seu próprio peso. Elas conseguem carregar 10 vezes o seu próprio peso. Então, lógico, tem umas que carregam pouquinho, né? Tem outras que carregam mais. E a gente também não é assim? Será que todos nós, todo mundo tem os mesmos pesos para carregar? Então, a gente tem que aprender com as formigas, viu, agora? Quando a gente olhar uma formiga, vamos lembrar que nós somos formiguinhas e que precisamos carregar 10 vezes o nosso próprio peso. Isso significa que nós temos condições para isso, porque nos foi dado por Deus, né? E aí vamos em frente. Lei de reprodução. Questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos respondem, evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Só que, olha, deixa eu passar o outro que a gente explica melhor. Investimento sublime à vida. O homem, porém, nem sempre sabe valorizar-lhe a oportunidade. É a mais exata verdade. A gente começa pela nossa própria existência. Nem sempre a gente consegue valorizar a oportunidade que nos foi dado para uma nova existência, para que a gente reeduque, recomece, refaça, ressignifique. Poucas vezes a gente lembra disso. A gente tem essa consciência. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui a passeio? Não estou, né? Eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para evoluir. Eu estou aqui para me melhorar. E me reeducar. Aí a grande finalidade da reencarnação. E aí do lado tem assim, a vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Isso significa o quê? Que às vezes, e muitas vezes, os nossos medos e as nossas culpas nos paralisam. E aí a gente não vai para canto nenhum. E perde uma existência. Perde uma grande oportunidade
de resgatar e construir. Porque não tem essa de só, eu vou para a terra só para resgatar. Ótimo, se vier resgatar, ótimo. Mas quer ganhar tempo? Então construa também. Resgate construindo. Faça alguma coisa. Seriam 2 passos em vez de 1, né? Então vamos resgatar e construir. E como é que a gente perde essa oportunidade, gente? A gente está aí, é triste, né? Mas a gente vê o quê? O índice de suicídio, né? O índice de violência, pessoas desencarnam por conta da violência sem razão por nada, né? E isso significa o quê? Significa que a gente não está valorizando a oportunidade que a gente recebeu de recomeçar, de refazer. Afinal de contas, somos ou não espíritos imortais? Afinal de contas, nós vamos ou não vamos um dia ser anjos? Vamos sim, claro. Pode demorar aí uns milêniozinhos, mas a gente chega lá, né? Então, nós precisamos valorizar a vida. E isso inclui também outros temas que são também polêmicos, né? Por exemplo, aborto, né? Eutanásia, quer dizer, outras coisas que a gente termina acabando com essa experiência. Então, por isso, a gente tem que lembrar, nós somos responsáveis por nós mesmos. A doutrina espírita nos dá uma lição tão extraordinária, e que eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo, que é por isso que muita gente chega na casa espírita e não fica. Por quê? Porque diz assim, você é responsável por você. Não foi Deus que quis, não foi Deus que estava zangado, que lhe deu essa vida, não foi Deus que não estava inspirado, que não lhe fez mais alto ou mais baixo. Eu, pelo menos, estou muito baixa, né? Já pedi para a próxima aumentar um pouquinho. Mas foi porque Deus, naquele dia, estava sem material para me fazer um pouquinho mais alta, né? Bom, então, a doutrina espírita diz assim, tem nada a ver com Deus, isso é você. É você, com as suas necessidades. Então, a sua necessidade é essa? Fica essa. Vocês lembram um livro de André Luiz, que fala nas reencarnações, no planejamento reencarnatório? Mais na frente a gente vai ver isso. Mas, quem não viu ainda, procure ver. Tem espírito que pede para vir com defeito. Tem espírito que pede para vir numa situação de carência absoluta. E aí tem um exemplo fantástico, gente. Jesus Gonçalves, o gigante deitado. Não é isso, Sônia? O gigante deitado. A história desse espírito é uma coisa que vale a pena ser conhecida. Ele é de Minas, era de Minas, né? E ele, quando chegou na adolescência, ele teve uma doença séria e ele perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Então, ele via, ele enxergava, ele falava, mas ele não movimentava nem os braços. Quando alguém queria falar com ele, uma pessoa vinha com o telefone e botava no ouvido dele, para ele falar. No entanto, foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita naquela região. E como é que ele fazia se ele não se mexia? Olha, criaram uma Kombi, onde levava ele para todos os centros. Criaram uma cama especial, porque ele falava deitado. Ele não conseguia nem sentar, ele nem sustentava a cabeça, gente. E, no entanto, foi um dos maiores divulgadores da doutrina. Mas o que aconteceu com esse espírito para ele vir desse jeito? O que será que ele fez? O que será que ele pediu?
Eu vou só dar uma dicasinha pequena, tá? Porque quem quiser procura o livro, depois vê. Ele pediu na espiritualidade, em virtude da sua última existência, que também está descrita num livro que ele pediu permissão para lançar, que chama-se Asas da Liberdade. Ele pediu na espiritualidade, depois que ele chegou lá e viu tudo o que tinha acontecido, ele pediu para vir, completamente paralítico, cego, surdo e mudo. Aí os espíritos disseram, cego, surdo, mudo, paralítico, você vai fazer o quê? Ah, obrigada. Eu estava em dúvida com isso. Muito obrigada. Jerônimo Mendonça, gente, desculpe. É outro caso, obrigada. Valeu, viu? O nome desse mineiro. Pois bem, aí ele pediu para vir desse jeito. Aí o que é que os espíritos disseram? Você vai fazer o quê assim, lá? Alguma coisa você tem que resgatar. Se você tem que resgatar, você precisa de algum instrumento. Então, só permitiram que ele viesse daqui para baixo. Porque ele precisava divulgar a doutrina, ele precisava escutar as pessoas e ele precisava ver a situação em que ele se encontrava. Bom, mas já foi dado o spoiler. Agora, vocês peguem o livro. Vamos para a lei de conservação, questão 711 do Livro dos Espíritos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a resposta dos espíritos. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ou seja, sim, o uso dos bens da terra é direito? É. Agora, como é que a gente vai usar isso? A questão não é o uso, é como você vai aplicar esse uso. E aí tem uma imagem que vocês devem ver muito, principalmente em telejornais e revistas e etc., né? Aí Joana diz assim, há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que há de abundante em tua mesa, falta em muitos lares. E aí, graças a Deus, hoje, né, já existe uma consciência maior com relação a isso, que a gente viu, essa semana mesmo eu estava vendo um documentário de alguns mercados, algumas ceasas, inclusive, que quando chega no fim do expediente, que aquele produto não foi vendido e que não pode ser reaproveitado no dia seguinte, eles fazem doação. E aí, essas doações, eu fiquei impressionada, porque eu nem sabia que eles congelavam isso. Eles fazem as doações, as pessoas higienizam, entregam nos lugares que é necessário, e o pessoal congela. E aquilo ali vai servir para muita gente que está precisando. É um trabalho lindíssimo, quer dizer, graças a Deus que nós já estamos nesse caminho, né? Porque semente de mamão, semente de melancia, semente não sei de quê, casca de banana. Tem uma amiga minha que ela come a banana e da casca da banana ou ela frita, ou assa, ou faz doce. Mas aproveita tudo. Ou seja, isso sim é a gente utilizar bem os bens que a gente tem, né? Então, fica aí a reflexão, né? A gente pode começar fazendo, sabe o quê? Aquela separaçãozinha básica, né? Recicláveis e os outros que eles chamam de orgânicos, pronto, dos orgânicos, né? Porque já ali, naquele primeiro momento, a gente já pode fazer isso em casa. Mas vamos em frente.
Da lei de destruição. Questão 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta dos espíritos. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. O horror à destruição cresce com desenvolvimento intelectual e moral. Então, olha aí, desenvolvimento intelectual e moral faz com que essa necessidade de destruir acabe. Pela consciência, pela conscientização, né, que a gente pode ter daquilo. Aí, eu trouxe uma pessoa aqui para vocês verem. Eu acho que faz tempo que vocês não veem, não sei. Está lá o nosso Raul Teixeira, né? E o Raul Teixeira fala justamente em flagelos destruidores na visão espírita. Por quê? Porque tem a destruição que a gente faz e tem aquelas que são flagelos, né? A gente teve, recentemente, a pandemia da Covid aí, que levou tantas pessoas, né? Mas aí, por que que isso acontece? Né? Por que esses flagelos? É vulcão, é tempestade, é tsunami, é sei mais o quê? Mas são naturais, são flagelos naturais, né? Certamente alguns provocados por nós, por não utilizarmos bem o ambiente em que a gente está, né? Mas, olha o que é que Raul responde. Quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Abalo físico ou moral que transforma. E alguém vai me dizer que Covid não transformou? E olha só, mas vejam que ele fala um povo. Ele não está falando que é uma pessoa, ele está generalizando, é o povo. Por quê? Porque a nação só progride se o povo progredir, né? E esse progresso acontece como? Cada um de nós progredindo, nós vamos levando mais alguns conosco. E aí é o nosso trabalho, né? Aqui na Terra. Então, é por isso que acontece. Ó, eu não sei se vocês algum dia tiveram essa notícia, mas dizem que quando está, assim, períodos muito tumultuados, como esses que a gente vai vivenciar, e que já está vivenciando, porque eu moro em Olinda, então já estou vivenciando isso, né? Esses períodos, um sol fortíssimo, 2 sóis para cada um. Aí, de repente, cai aquela chuva. Por que que a chuva caiu? Não estava um sol tão bonito? Porque a chuva limpa a psicosfera. Tá vendo? Então, quando aquela chuvinha cair, quando tiver um sol muito forte, não reclamem, não. É porque ela está limpando. Ela está limpando, por quê? As vibrações são muito negativas, e aí isso cria, gente. Vocês sabem que vibração é energia, né? Então, ó, fica aqui, na psicosfera de onde nós estamos. E aí a chuva, ela tem aquele poder de diluir essas impurezas e limpar a atmosfera. Tanto que se alguém tiver aqui com muita dor de cabeça, tiver muito aperreado, assim, vai para baixo do chuveiro, toma uma ducha boa e faz uma prece que garanto como a coisa acontece. Não acontece? Pronto. Então, continuamos em frente. Deixei Raul para vocês verem ele mais um pouquinho, tá? Da lei de sociedade. Questão 766. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação.
O Evangelho diz que nós somos seres gregários. Ou seja, nós precisamos uns dos outros para viver. Nenhum de nós é uma ilha. Então, nós precisamos que o outro esteja ao nosso lado para que a gente possa ajudá-lo e também nos ajudar, corrigindo algumas coisas que a gente precisa corrigir. Né? E quando a gente fala, gente, em vida social, o que é que logo vem na cabeça da gente? Qual é o primeiro agrupamento familiar? O primeiro agrupamento social? A família. A família. E ali está uma família bem feliz, né? Assim, todos sorrindo, todos juntos. E no outro está dizendo, uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. Gente, a questão da desagregação familiar está tão grande hoje em dia, que a Federação Espírita Brasileira, eu acho que vocês sabem disso, criou um departamento da família. Existe agora a área da família. Quem quiser se inteirar mais, entre no site e vocês vão ver. Já existem seminários, cursos, palestras, tudo sobre a área da família. É a mais nova área da FEB. Por quê? Porque a família, ela não precisa ser homogênea para funcionar, não. Ela não precisa ser homogênea. Porque nós não somos iguais. E por que que a gente veio naquele grupo familiar? Por necessidade. Porque temos que reatar laços. Mas como Deus é muito bom, Ele nunca deixa uma família inteiramente heterogênea. Né? Tem sempre alguém no meio daquele grupo que faz o meio de campo. Né? Tira daqui, bota para ali, diminui daqui, conversa ali. Né? Então, é aquela pessoa que ajuda todo o grupo. Que certamente é um espírito amigo que nos foi dada a possibilidade de vir nos ajudar. Porque a gente não ia aguentar tanta coisa contrária. Porque se a gente pensar direitinho, a gente tem muito mais coisas para reatar, né? Porque quanta coisa a gente já fez nesse mundo, em todas as nossas existências, quantas pessoas a gente já prejudicou, quantas pessoas a gente já foi injusta, né? De quantas pessoas a gente já não puxou o tapete, gente? E aí vai ficar por isso mesmo? Ó, não, você fez, conserte. É igual aquela botam nas portas assim, acendeu a luz, apague, né? Abriu a porta, feche. Então, foi você que fez, refaça. É a lei de Deus, né? Então, mesmo nesse grupo que não é muito homogêneo, nós podemos ter momentos felizes, momentos alegres. Precisamos estar juntos nos momentos difíceis e naqueles que também são mais fáceis, para que a gente possa encontrar coragem. Olha, tem uma trilogia de Ivone A. Pereira que fala 3 existências de uma família na Rússia. E eles mudam de papéis. Vem como pai e filho, e inclusive ela é uma dos personagens, e o Charles, que é o guia dela, é outro. Então, é uma trilogia. Você tem que, primeiro, segundo, terceiro, para você entender. Porque o primeiro é de um jeito, no segundo já vem modificado, o ambiente familiar, quem foi pai vai ser filho, quem foi mãe vai ser irmã, e o terceiro é onde eles conseguem alguma coisa. Né? Então, fica aí a deixa. Da Lei do Progresso. Livro dos Espíritos, 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir?
Porque não é milagre. Porque não existe milagre. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Esse bem, né? Todo esse bem que a gente poderia produzir, que a gente vai produzir, logicamente, quando a gente chegar no estágio superior da Terra, né? Que ela já se instalar a época da regeneração, né? Lógico que a gente vai conseguir um pouco mais. Mas, no momento, a gente ainda não quer. A gente ainda não se esforça para fazer isso. E aí, o que é que a gente pode? O que é que vai nos levar a isso? Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. O Evangelho diz, 2 asas vão nos levar para a evolução. A asa do amor e a asa do conhecimento, né? E aí o amor está ali. Amor a Deus, amor a Cristo, amor ao próximo. E a gente acrescentaria esse próximo sendo também adversário. Sendo também o inimigo, né? Que a gente chama inimigo. E embaixo está Sócrates, que diz, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Nós temos esse conhecimento? Temos. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um Consolador, que ficará eternamente convosco. Esse Consolador é o quê? É o conhecimento. É o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, né? É a conscientização que ela nos dá de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que podemos fazer para melhorar, né? Sem muletas. Você é arquiteto do seu destino. Então, o seu amanhã vai depender do que você fizer hoje. Do mesmo modo que o seu hoje é consequência do que você fez no passado. Então, ninguém pode dar uma de vítima, né? Porque nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós, né? Todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Fez, agora aguente as consequências. Não é isso? Aí vem a próxima, que é a lei da igualdade. Questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. E por que que a gente ainda tem tanto preconceito, gente? Por que que a gente ainda julga as pessoas pela aparência, pela situação social, pela religião, pelas opções que ela faz na vida? Por quê? Joana diz, faze a paz com todos e fluirás das messes da paz, não julgando, condenando ou perseguindo alguém. E a foto aí, nossa, tá uma mistura. Tem tudo aí. Aí eu lembrei, nós temos um amigo, que acredito que ele já deve ter vindo aqui, o Lúcio Maranhão. O Lúcio Maranhão, ele é médico, ele é oftalmologista. E ele tem um livro, ele escreveu um livro que é O Evangelho de um Médico, Lucas. Livro excelente. Aí ele fez uma palestra outro dia na federação e ele deu um exemplo que eu não tinha ainda percebido. Mas eu perguntei a ele, como é que você chegou a isso? Aí ele disse, eu estava fazendo uma cirurgia. E eu estava com a luva. E estava fazendo a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, eu arranquei a luva, joguei fora. E ficou a mão. Aí eu pensei, puxa, espírito e corpo. O corpo foi a luva, que deu vestimenta à minha mão, que é o espírito. Aí eu disse, brilhante, eu não tinha pensado nisso ainda dessa maneira. Mas vejam, corpos é como se fossem luvas.
Quando a gente tira esse envoltório, é tudo espírito. Então, por quê? Por que que a gente ainda não se conscientiza das leis divinas para que a gente melhore o que a gente anda fazendo? Mas vamos em frente. Lei de liberdade. 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Aí os espíritos, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os grandes como os pequenos. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Liberdade significa você respeitar, você vai até onde está o seu limite. A partir dali é o espaço do outro e você tem que respeitar, né? Mas aí, novamente, do mesmo livro, diz Joana, intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, íncitos na própria consciência os limites de sua liberdade. Ou seja, cada um de nós sabe até onde pode e deve ir. Principalmente nós que temos conhecimento espírita, que amplia a nossa visão, né? Que nos dá outros patamares para a gente olhar. Então, nós sabemos qual é o limite, sabemos até onde podemos voar, qual a altura, a distância. Nós sabemos, mas cada um tem que ter bom senso e discernimento para conhecer e reconhecer seus limites. E, por fim, a última lei. Lei de justiça, de amor e de caridade. Vocês estão vendo, a gente deu um passeio pelo terceira parte do livro dos Espíritos. Puxa vida, né? Bom, né? Pelo menos a gente recordou algumas coisas, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. Questão 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Nada mais lógico e racional, claro, simples e direto. É isso que a gente tem que fazer, né? É a lei de justiça. Lembrando que Deus, na sua lei, essa lei de Deus, ela tem os atenuantes e os agravantes. Tudo é passado pelo crivo daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Né? Porque, às vezes, a gente também se equivoca por não conhecer. Né? O peso é menor. Mas, às vezes, a gente faz porque quer fazer. Aí o peso é maior. Né? Então, tem que haver, e Deus, como é justo, misericordioso, bom, Pai, acima de tudo, lógico que Ele vai saber fazer essa comparação. Né? Depois de justiça vem amor. Questão 887. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Amar os inimigos, isso é Kardec, em amarelo é sempre Kardec, viu, gente? Em branco são sempre os espíritos que respondem. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. E amar os inimigos é não torcer contra eles, é não escanteá-lo. Amar o inimigo é simplesmente não desejar mal a ele. Se a gente reconhece que tem um adversário, que tem alguma coisa assim, é simplesmente não vibrar negativamente contra ele. Não. Eu quero que exista uma parede aqui invisível que não me permita jogar isso no outro. Então, amar o inimigo é fazer por ele tudo aquilo que a gente puder. Está no Evangelho. Tudo aquilo que a gente puder. Certo?
E, por fim, questão 886. Será que alguém aí já descobriu alguma coisa? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. BIP 886. Gente, esse livro é excelente, viu? Principalmente para quem já tem filhos na evangelização, que estão nos jovens. O Lucas aqui começa com 12 anos, mas ele vai passando as fases, ele ganha esse código do avô, e o avô diz para ele, não abra. Você vai precisar que alguém lhe explique o que é isso. Até que ele consegue, né, depois de uma caminhada, chegar lá. Está aí, BIP 886. Benevolência, indulgência, perdão. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Ok? Então, ficamos por aqui, falamos no livro inteiro, né? Então, agora quem se tocou de alguma coisa, vai lá na lei, pelo menos uma delas, olha lá, o que é que tem mais, porque lógico que tem muito mais coisa aqui, né? Então, que Jesus nos abençoe, que estejamos sempre abertos, né? A novos aprendizados, que a gente sempre esteja em conexão com o alto, porque é isso que vai fazer com que nós nos tornemos espíritos vitoriosos. E quando a gente chegar lá em cima, a gente vai conseguir olhar nos olhos os nossos guias espirituais, os nossos familiares e todos aqueles que contribuíram para que a gente estivesse aqui, nessa presente existência, tentando fazer tudo de novo, do bom e do melhor. Muita paz para todos.